Olá, iniciamos mais um vídeo com uma síntese do Clube de Leitura do Situice. O nosso objeto de estudo continua sendo O Príncipe de Maquiavel. E nesse encontro, que foi o nosso quinto encontro, realizado no dia 6 de dezembro, nós tivemos um número de capítulos maior. Então, nós partimos do capítulo 15 e terminamos no capítulo 21. E é um trecho muito interessante em que eu vejo em que o Maquiavel, em muitos pontos, aborda a relação do príncipe com o povo. Então, nós sabemos, o príncipe, pela nossa leitura, é praticamente um manual de como um líder de um principado deve se portar e quais as atitudes que ele deve ter para manter seu poder. Dentro desse manual, nós vamos agora analisar trechos em que ele foca na relação do príncipe com o seu povo. E a gente vai ver até mesmo capítulos muito famosos. Então, só para citar um exemplo, nós vamos analisar o capítulo 17, que ele fala da crueldade e da piedade e se é melhor um príncipe ser amado ou temido, que é um trecho muito famoso. E para iniciar, na nossa discussão, nós tocamos muito no ponto que é da verdade efetiva das coisas. O que é isso? Maquiavel, como ele está escrevendo um manual e ele está muito baseado na experiência de funcionário público dele, ele não parte só de um certo idealismo de como as coisas deveriam ser, de um modelo ideal de sociedade, de principado, de príncipe. Muito pelo contrário. Essa questão de verdade efetiva das coisas é uma questão de trazer o realismo para a análise política e ver as coisas como elas realmente são. Então, é ter uma abordagem pragmatista em lidar com a realidade, ao invés de ter uma abordagem mais idealista, que, de certa forma, ia para o mundo das ideias e trabalharia com utopias, com questões ideais e com modelos. A partir disso, um dos primeiros pontos de debate no clube foi o fato da possibilidade do Maquiavel romper com valores cristãos. E usar a palavra rompimento talvez seja uma palavra muito forte, mas o autor parece caminhar numa linha tênue entre seguir ou não valores cristãos da época. Por exemplo, ele diz que um príncipe aparentemente deve seguir os valores da igreja. Mas talvez seja uma forma sutil de dizer que simplesmente o príncipe deveria aparentar seguir a igreja. Era uma questão importante para manter o poder. Mas ao mesmo tempo, ele fazia sugestões ao príncipe que eram um pouco frias e duras e que em nada se aproximavam de valores da igreja. Então, é uma abordagem pragmática também, no sentido de que, se é necessário fazer com que algumas pessoas sofram em prol da manutenção do seu poder, Maquiavel dizia que o príncipe deveria tomar sim essa atitude. E é nesse sentido que ele parece caminhar um sentido contrário a valores como o bem e a felicidade e coisas que eram trazidas pela igreja. Nesse sentido também, o Maquiavel analisava, por exemplo, a famosa questão de se um príncipe deveria ser temido ou amado. E em caso de falta de alguma dessas duas coisas, ele dizia que é mais seguro ser temido do que amado. Ou seja, é preferível um príncipe controlar a população pelo medo, pois isso daria mais estabilidade para a manutenção do poder. Mas é claro, não pode haver um exagero a ponto de perder o apoio da população, porque o Maquiavel deixa muito claro em seu livro que o apoio do povo é o fator mais importante para a manutenção do poder do príncipe. Ou seja,
Essa questão de ser temido tinha que ser usada de maneira muito equilibrada a ponto de não perder o respeito do seu povo. Esse é um exemplo que a gente vê a frieza do Maquiavel, né? Essa questão de que, por o motivo do qual ele ganhou esse termo tão carregado de significado negativo, como maquiavélico, né? Porque ele era um cara pragmático. Então, se ele via, a partir da experiência dele, que era preferível um príncipe ser temido do que amado, ele simplesmente colocava isso em seu manual, pois ele via que era essa característica que faria com que o príncipe mantivesse o poder. É diferente de um autor que busca uma ideia idealista, em que, por exemplo, poderia colocar que o príncipe deveria ser amado por seu povo, numa questão ideal, numa sociedade modelo. Não, Maquiavel rompe com isso. E talvez esse pragmatismo seja a semente do liberalismo que a gente pode ver em Maquiavel. Não sei se essa é uma fala muito forçada, mas pode ser que já há em Maquiavel uma semente liberal no sentido de ter essa visão até mesmo que antecipa um pouco o utilitarismo, de ter essa atitude realista a ponto de dizer que um príncipe é preferível ser temido do que amado. Bem, e dado tudo isso, a gente caminha para o debate final do nosso clube de leitura, que girou em torno dessa questão entre realismo e idealismo. Por quê? A gente pode fazer uma divisão e colocar cada um em um ponto distinto, como se fossem dois pontos extremamente contrapostos, e pensarmos que Maquiavel lidava com simplesmente o que é possível ser feito. Então, a partir de experiências passadas, ele buscava ferramentas para construir um manual para que o príncipe construísse seu estado e mantivesse seu poder. Ou a gente pode pensar que, por outro lado, ele consideraria a possibilidade de construir uma forma nova de governo. É um dilema que, na verdade, não foi trazido simplesmente a partir da leitura do Maquiavel, mas sim por uma leitura da própria sociedade em que a gente vive, né? Então, nós inserimos uma questão contemporânea na leitura do Maquiavel. E a questão é realmente essa. É realismo versus idealismo. Ou seja, é possível construirmos um modo de política novo? Ou isso é simplesmente algo idealista e utópico e nunca conseguiríamos atingir? E o que é simplesmente possível é fazer coisas com base em ferramentas que nós já utilizamos no passado. Então, configuramos um dilema. Ou fazemos o que já foi feito, ou pensamos em coisas novas, mas que são utópicas e não são possíveis de serem realizadas. Bem, isso, como alguns autores apontam, e aqui como exemplo eu falo do Mangabeira Unger, se configura como um falso dilema. Ou seja, é possível fazer algo novo e que não é simplesmente utópico e impossível de ser realizado. Não. Podemos concretizar alternativas políticas para a sociedade de hoje. E nesse ponto que nós levamos a discussão para o Maquiavel. Será que se a gente apontar ele como simplesmente realista, a gente não cai num perigo de levar esse falso dilema para a leitura do Maquiavel? E aí nessa discussão, uma das alternativas muito interessantes apontadas é que nós podemos apontar um movimento dialético como a solução para esse problema. E talvez isso esteja presente também em Maquiavel. Ou seja, ele era um cara realista, pragmático, que lidava com as coisas como elas são, mas que em momento nenhum deixava de tentar construir algo novo, que a partir da experiência dele buscava uma forma nova de se governar um principado. E se formos considerar uma leitura dialética desse ponto, nós podemos pensar
que o velho e o novo se confrontam em um movimento dialético, que nós conseguimos fazer uma leitura da sociedade simplesmente a partir desse confronto, ou seja, nessa contradição entre construir o novo ou se basear em coisas que já se realizaram, é que a gente consegue caminhar e pensar alternativas políticas. Ou seja, são duas coisas opostas que se confrontam e é desse confronto que a gente consegue pensar alternativas, tá? Um não funciona sem o outro. Não é simplesmente que as coisas são como elas são e não dá para criar nada novo, e também não é simplesmente em pensar em situações modelo em que são utópicas e não realizáveis. Não, é no confronto das duas posições que a gente consegue caminhar no sentido de construir alternativas políticas. Bem, falamos de Maquiavel, extrapolamos um pouco o texto e caímos até nessa questão do falso dilema que nós acabamos de discutir. Mas a partir da leitura do Príncipe de Maquiavel, é inevitável a gente extrapolar o texto e não pensar em diversas questões contemporâneas a partir do que ele diz, mesmo que elas muitas vezes se distanciam daquilo que o autor escreveu em seu livro. E nosso clube de leitura caminha dessa forma. Nós lemos um clássico, extrapolamos, pensamos em diversas outras questões e se torna um encontro sempre muito prazeroso e que passa muito rápido. Então, agradeço por quem acompanhou essa síntese e, caso se interessem, se inscrevam no nosso clube de leitura, todos serão muito bem-vindos e tenho certeza que com um grupo cada vez maior os debates se tornam ainda mais enriquecedores para todos, tá? Então, muito obrigado e até mais.